O professor Dr. Torquato Castro Júnior é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Filosofia do Direito e do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, lecionando Direito Civil, Lógica e Retórica Jurídicas. Com experiência nas áreas de Direito Civil e Filosofia do Direito, investiga principalmente nos seguintes campos: história das ideias jurídicas, retórica jurídica, metáforas do direito, história do direito civil, teoria do fato jurídico e lógica jurídica. Vamos, portanto, ouvir a conferência de abertura deste curso com o tema Codificação e Constitucionalização do Direito Civil Brasileiro. Bom dia a todos, um prazer enorme, uma honra muito grande estar abrindo esse evento em homenagem aos 100 anos da Codificação Civil Brasileira. Agradeço realmente, penhoradamente, a lembrança de meu nome para essa ocasião, que é uma ocasião de reflexão relevante, não só do ponto de vista da história local, mas até uma oportunidade de uma reflexão ampla sobre o impacto da legislação na cultura jurídica. A temática que me foi sugerida e que eu acatei pelo professor Danilo foi a da constitucionalização do direito civil, que, de certa forma, é uma temática, vamos dizer assim, provocativa, já que a gente conhece nesse perfil uma, digamos assim, talvez momentânea, tensão estrutural entre esses dois documentos e todo mundo, de certa forma, procurando uma fórmula de resolução dessa tensão. Claro que isso não é uma coisa que esteja à mão. Encontrei, estava guardado nessa gaveta aqui à esquerda. Vamos resolver esse problema dessa forma. Mas também esse não é um problema que se possa pôr distante de, vamos dizer assim, vicissitudes, de circunstâncias de uma cultura jurídica num sentido mais amplo. Essa reflexão é sobre codificação civil e constitucionalização do direito civil. Essa é uma oportunidade de fazer um balanço geral da, vamos dizer assim, inteligência jurídica no direito civil, ou na privatística brasileira nos últimos, 50 anos. Talvez a gente deva aumentar isso para 150 anos. A experiência, a gente está aqui comemorando o primeiro Código Civil brasileiro, 100 anos do primeiro, na verdade, da vigência do primeiro Código Civil brasileiro. O código, a gente chama Código Bevilacqua. Então, é muito honroso para mim abrir essa lembrança como, vamos dizer assim, membro ou como professor da instituição de onde veio o Clóvis Bevilacqua, né? Porque esse realmente foi uma espécie de conquista da cultura jurídica brasileira e que eu vou defender aqui não ficou apagada com a revogação do Código em 2002. Ao contrário, de certa forma, o que a gente viu é algo que deixa no ar a questão de se trata realmente, sem dúvida, um novo Código Civil, mas o quanto está vivo de uma mesma tradição dentro desse novo Código Civil também interessa avaliar. Certamente, em alguns aspectos, são documentos contraditórios. Eu vou poder colocar isso também na mesa. Mas, noutros, são talvez até desdobramentos naturais um do outro. O Código de 16 e o Código de 2002. E certa oscilação que eu vou tentar demarcar na passagem de um para o outro, talvez até na constituição do primeiro, a gente possa avaliar isso, são retomadas de novo nesse impacto, que é o impacto que a gente verifica da Constituição nessas formas ordinárias de legislação. Muito bem. Eu vou começar com vou dizer assim, uma anedota, se pode dizer assim. Talvez seja uma história real. Eu estou pegando uma referência de um livro de Humberto Eco, que ontem à noite e hoje de manhã, eu não consegui, na hora, se identificar mais nas minhas prateleiras qual era essa passagem. Mas eu acho que eu tenho a impressão que está no Kant e o Ornitorrinco, que é um livro importante de Humberto Eco sobre linguagem e teoria da cognição. Ele conta a seguinte história, que eu vou usar, independentemente dela ser verdadeira ou não, em termos anedotais, mas como uma espécie de, vamos dizer assim, contraponto para o que eu quero mostrar.
o livro de Humberto Eco é um livro sobre filosofia da comunicação, a gente pode dizer assim. Então, o que ele vai trazer é exatamente um mote para a gente se situar em que perspectiva a gente vai poder considerar o fenômeno da comunicação, particularmente a comunicação escrita. Claro, se a gente está aqui para avaliar legislação, a gente não pode estar aqui para avaliar isso sem ter uma reflexão prévia sobre as circunstâncias do manuseio da escrita. Aqui não há simplesmente a questão do uso da gramática, não é disso que está se falando, mas da construção de uma cultura jurídica da escrita. Na verdade, a gente pode dizer que na construção da cultura jurídica já está implícito na nossa tradição histórica, que é uma cultura jurídica da escrita. Então, essa história com que eu vou começar, ela, de certa forma, serve para romper um pouco o nosso hábito mental, que é o hábito mental arraigado nessa cultura de escrita. Conta a história o seguinte episódio. Num lugar colonial havia uma população tradicional e a chegada do europeu, como sempre, acaba gerando uma série de processos de dominação, você pode dizer. Mas o que eu vou contar é muito mais bucólico do que isso. Uma pessoa iletrada de uma população tradicional que não tem a mentalidade, não tem, vamos dizer, a experiência relacionada ao que a gente chama de escrita, não sabe do que se trata, é surpreendida da seguinte forma por um bilhete. É o seguinte, a pessoa é encarregada, dessa população tradicional é encarregada por um dos colonizadores a levar para outro grupo de colonizadores uma cesta com frutos. E essa cesta é para ser transportada e entregue lá ao destinatário. No meio do caminho, a pessoa que vai carregando resolve comer alguns desses frutos e os come. Chegando lá, é denunciada pelo bilhete. Ou seja, o cara que recebe, vê no bilhete e diz, havia X frutas, mas há menos. Aí então ele diz, você comeu algumas frutas. Aí o rapaz diz, é mentira, eu não comi fruta nenhuma. E ele vai negando, até que o cara diz, mas o bilhete está dizendo que você comeu tantas frutas. Dá ainda o valor certo das frutas que comeu. Ele fica indignado, diz que o bilhete está mentindo, mas mesmo assim depois ele confessa. E se arrepende, etc. Num segundo episódio, todo o processo se repete, só que ele toma o cuidado antes de comer algumas das frutas. Ele coloca o bilhete por detrás de uma pedra, de tal forma que o bilhete não possa ver o que está acontecendo. E come as frutas do mesmo jeito. Chegando lá, a decepção era previsível para nós, porque o bilhete disse que ele comeu as frutas de novo. Ora, o bilhete disse que ele comeu as frutas. E esse bilhete é danado, mesmo escondido debaixo da pedra, o bilhete sabe que ele comeu as frutas. Eu estou chamando a atenção para o bilhete disse, e ele dizer que o bilhete mente, porque dessa inversão está muito da nossa imaginação em relação às leis. Particularmente no aspecto de que elas digam alguma coisa. Essa metáfora de que a lei diz, de que a lei, na verdade, que a gente estende para a lei impera. No fundo, ela depende de uma construção cultural, de certa forma, grande parte mítica, da univocidade desses textos, da coerência desses textos, da integridade deles. Esse culto não é possível na nossa cultura sem a ideia de ciência do direito. Uma espécie de vamos dizer assim, corpo de coerência que acompanha esses documentos. Se você olha os documentos de que a gente está falando, particularmente os códigos civis, e até em certa medida, no caso nosso, a Constituição também tem um teor muito técnico e minucioso, a gente vê que esses textos são, de verdade, inacessíveis para a maioria da população. Não são sequer legíveis no sentido de que se possam entender, com a contemplação das regras, por exemplo, do Código Civil, quais são, de verdade, para o homem leigo, para o homem comum, muitas de suas, vou dizer, regras cogentes. A gente tem textos, por isso, que são, em grande parte, esotéricos para a população, o que é uma frustração gigantesca. O projeto de codificação, a ideia de ter uma codificação, no sentido que ela é propugnada na Revolução Francesa, pressuporia o sucesso em se tornar um Código Civil um documento legível. E, em certa medida, o fracasso disso é evidente.
Isso tem a ver, de novo, com uma aposta mais antiga do que a Revolução Francesa e, de certa maneira, com aquilo que solidificou a posição que na Alemanha do século XIX se tomou em ter hesitação quanto à vantagem de se ter uma codificação. O argumento de Savigny, a famosa disputa entre Savigny e Thibaut sobre a oportunidade de uma codificação civil para a modernização de um país qualquer que seja ele. O que a gente via naquela discussão era, do lado do Thibaut, o entusiasmo de que a codificação pudesse ser um veículo, um expediente realmente transformador do modo de vida de uma sociedade em constante transformação, não só em constante transformação, mas cuja a transformação se dá na forma de uma aceleração geométrica, em progressão geométrica. Ou seja, a gente tem um fenômeno exponencial em jogo, e a ideia de toda essa modernização é de que uma codificação, e foi isso também que se acreditou no Brasil, seria um instrumento indispensável para uma sociedade realmente funcional dentro do universo de relações de massa e que se instituíram com a Revolução Industrial e com as revoluções científicas. Há, portanto, todo um universo eu vou dizer assim uma palavra talvez forte demais, eu falei a palavra mito, mas de religiosidade, de elementos propriamente sacro na atenção com que a gente se dedica a esses documentos. E eu estou falando aí dos códigos civis, os 2 códigos civis, mas talvez até principalmente isso seja mais visível no caso da Constituição. A força simbólica do documento constitucional e seu impacto sobre a cultura jurídica. Um impacto, de certa forma, até curiosamente paradoxal, porque ao mesmo tempo em que você reforça o prestígio do documento magno, da Carta Magna, junto com isso você também reforça o prestígio e o poder do guardião da Carta Magna. A gente tem, de verdade, um sistema estrutural, um sistema sociopolítico, um sistema jurídico que permite, vejam, que 6 pessoas, 6, que seria a maioria do Supremo Tribunal Federal, dos 11, 6 pessoas desfaçam, sejam contrárias e desfaçam o que talvez 600 quase tenham querido 600 representantes do povo. Ou seja, a gente tem há algo acontecendo que permite que 6 tenham mais poder do que 600, sendo que 600 têm voto popular fazendo o respaldo. E esses 6 têm o quê fazendo seu respaldo? Tem a cultura, ou vamos dizer assim, a disponibilidade de todos nós na crença de que eles fazem o que tem que ser feito no sentido de um eu sei, e não o que querem fazer no sentido do eu posso. Ou seja, a gente cultua para a estrutura política em que a gente vive uma mitologia de um texto que supostamente é unívoco e que tem seus intérpretes indiscutíveis. Ou seja, de certa maneira, por um lado, é flagrante a instância de impositividade. As respostas do Supremo Tribunal Federal não são as últimas que são as melhores, ou são as melhores porque são as últimas. Não é isso? Então você tem, no fundo, que esse jogo não funcionaria se a gente não construísse junto dele a crença, primeiro, de que ele tem que ser assim, e de segundo, que há algo acontecendo que a gente pode acreditar que é um desenvolver-se espontâneo, honesto e bem intencionado da interpretação de um diploma, de um texto, de um monte de, vamos dizer assim, comandos. Como se esses comandos tivessem uma voz intrínseca. Ou seja, como aquele bilhete. Como se a gente imaginasse que ele tem uma vida. Como se a gente imaginasse que ele fosse autônomo daqueles que os fazem. Veja, a máxima do juiz Holmes, tradicional do pragmatismo da cultura norte-americana, é: o direito é a Constituição. E a Constituição é o que os juízes disserem que ela é.
É muito curioso esse pacote de lei e juízes. E esse pacote de leis e juízes, ele não é propriamente tão uniforme e tão harmônico como ele parece ser. Na verdade, a gente, olhando a história da codificação civil, a gente vê já esse vamos dizer assim, bailar, idas e vindas do poder. Por exemplo, o código que agora a gente comemora o centenário, era um código que a gente pode dizer assim, antijudicialista. E o Código de 2002, ele, de certa forma, revê esse aspecto, vamos dizer assim, tornando-se um código, talvez, excessivamente judicialista. É muito curioso a gente observar que toda a construção do direito civil constitucional, quer dizer, essa versão civilística brasileira do neoconstitucionalismo, tenha se construído de uma maneira, vamos dizer assim, agressiva, com a codificação civil, como se a codificação civil significasse sempre um liberalismo, vamos dizer assim, primário, uma maneira simplória de compreenderem as relações estruturais e relações econômicas e de poder. O fato é, sim, é verdade, em alguma medida, e até conversava isso na abertura, porque a jornalista me interrogava sobre isso, há um aspecto de que nossa legislação, todas as legislações, parecem estar sempre um pouco atrasadas. Por exemplo, o nosso Código Civil de 16, ele é certamente mais um documento do final do século XIX do que propriamente um documento da primeira metade do século XX. E isso porque uma série de vicissitudes talvez até impedisse de ser diferente. Se a gente pensar do ponto de vista, por exemplo, de um Savigny, primeiro você precisa amadurecer uma cultura jurídica, amadurecer uma ciência jurídica, para depois você ter um código que, de certa forma, tenha respaldo nessa cultura jurídica. Do contrário, a lei é vazia e ela não vai conduzir a lugares que se desejam que ela alcance. Exatamente porque ela não tem uma vida própria. A vida dela é a vida das pessoas que manuseiam com ela. A lei, se a gente realmente pensa, ela é um vazio a ser preenchido. É um espaço de ação a ser completado. É um desenvolvimento que está prometido e que pode ou não se desenvolver da maneira esperada. Então, de certa forma, aconteceu isso no Código de 16. Ele se tornou um documento quase como uma coisa para ser arrastado, segundo a narrativa de algumas pessoas. E, de certa forma, também o de 2002, que, no fundo, era um projeto do final da década de 60, e cujos percalços foram tantos que teve, inclusive, a gente pode dizer assim, infelicidade do impacto da Constituição Federal e das maneiras, vamos dizer assim, assodadas, precipitadas, com que esse documento acabou sofrendo revisão. A história da nossa codificação civil, ela é uma história de percalços, toda ela. Porque a gente pega todo o século XIX na tentativa de fazer um Código Civil em vão, ainda quando a gente possa dizer que mesmo nessas pedreiras há flores, não é? A gente pode pensar a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas como um Código Civil. Está certo que ele não foi construído com esse poder que tem um novo. Uma consolidação não é algo novo, é um apanhado. Mas a precisão técnica com que aquilo foi construído faz com que muitos autores da nossa tradição digam que ali a gente teve nosso primeiro Código Civil. Que pega coisas das ordenações, que pega muitos regulamentos esparsos e traz num documento, pelo menos para os juristas, legível. Ainda quando a gente não alcance, vamos dizer assim, a população em geral. A ideia de que o direito devesse, pelo menos as leis devessem ser acessíveis à população em geral, é quase que uma obviedade. E a contrariedade a isso é algo que não só causa surpresa, mas que precisa de espanto, mas que precisa de uma certa atenção. Porque talvez não seja de todo um fenômeno nefasto. Ou seja, a pergunta está muito para o lado. O que é que a gente tem que fazer? Fazer uma lei bem simples para que qualquer pessoa leia? Ou a gente tem que fazer uma lei que tenha os rigores que uma lei tem que ter e educar as pessoas para entenderem a lei que elas têm? Veja, a cultura de codificação que a gente tem, embora tenha um claro impacto da tradição revolucionária francesa, que significava dizer o código tem que ser legível para qualquer um, porque é isso que é o projeto burguês. O burguês não precisa ser o jurista para poder ler, nem um contador para poder ler seus números. Os números são acessíveis. E a gente precisa de leis acessíveis. Esse é o projeto francês, que, de certa forma, não é o implementado no Brasil.
Não é implementado no Brasil porque o impacto que tem também o BGB, o Código Civil Alemão, sobre nossa cultura é enorme. E esses são dois pacotes, vamos dizer, diversos em técnicas de legislação. O pacote francês seria um código mais, não que ele não seja técnico, há elementos de tecnicalidade no código francês, mas ele é muito mais, vamos dizer assim, acessível do que o código alemão. O código alemão pressupõe um vocabulário de jargão muito mais, vamos dizer, rigoroso. Por exemplo, quando a gente vê as transformações do Código de 2002 em relação ao 16 em matéria de negócio jurídico, o próprio cuidado em usar a expressão negócio jurídico, a própria ideia de reintroduzir o conceito de pretensão, todas essas, vamos dizer assim, melhorias técnicas não estão propriamente na contramão do Código 16. São, na verdade, uma espécie de corroboração e desenvolvimento de um rigor científico que já era então desejado. O que acontece é que no Código de 16 não se via com bons olhos o espaço de poder do juiz. De certa forma, tampouco a Revolução Francesa via com bons olhos o espaço de poder dos juízes. O espaço de poder dos juízes é um espaço estamental, vamos dizer assim, onde privilégios e regalias tradicionais são mantidos. Então, o revolucionário que quer a mesa de cabeça para baixo, que quer a mesa com os pés para cima, não vai querer manter essas regalias e essas benesses. Então, os juízes são suspeitos. Os juízes são contra o povo, os juízes não são o povo. Essa é a postura, então. E a lei é uma lei contra os juízes. É uma lei para restringir o poder dos juízes. Uma das marcas disso no nosso Código de 16, é estranho falar isso, mas isso vem na batida de Montesquieu, a coisa do juiz boca da lei, o juiz passivo, o juiz submetido, o juiz que desdobra, mas que não cria, né? Isso é curioso, que parece, então, finalmente uma coisa nova, mas essa, na verdade, está rompendo com uma tradição antiquíssima. Porque nossa cultura jurídica, romanista, é uma cultura judicialista. Sem a gente imaginar a construção que os romanos, casuisticamente, introduziram na nossa cultura, no seu escrito, a gente não pode entender como o direito civil veio a ser o que é. Como surgiu esse nosso modo de organizar a nossa realidade com direitos individuais e propriedade individual. Isso parece uma coisa simples, mas isso é o núcleo dessa construção inteira. Hoje a gente vive como uma espécie de hipóstase do pater familias. Cada um é um pater familias super empoderado, ainda quando em cima de potencialidades apenas. Ou seja, quando não haja todo esse patrimônio para se ter exercício de tanta patrimonialidade, tanto paternalismo, né? O Código de 16, por exemplo, não aceitou. Havia um artigo clássico no Código 16 que dizia assim: no benefício que esse código garante aos incapazes, não se compreende o benefício da restituição. Na proteção, artigo 8º, 7º, já não me lembro mais. Na proteção que esse código destina aos incapazes, não se compreende o benefício da restituição. Significava dizer que ali era somente a maioridade e a menoridade e não havia espaço para lesão. A restitutio ad integrum, que era quando você constatava que a pessoa menos experiente foi enganada por outra. E que havia argumento para mostrar que aquilo, de certa forma, era inaceitável e que precisava ser revisto. Então, a lesão ficou fora. A gente tem um estudo clássico de Caio Mário da Silva Pereira sobre a lesão nos contratos bilaterais, que, de certa forma, mostra como que, ainda quando, na ausência de certo tratamento sobre a lesão no Código Civil, o judiciário continuava à sua medida, equitativamente, mantendo certas práticas costumeiras, jurisprudência, em que elementos dessa forma de intervenção equitativa se mostravam vivas. O Código de 2002, ele que, meio nesse sentido, andou no caminho contrário. E é muito curioso que a gente vê a legislação apresentando idas e vindas. O Código Civil de 2002 é construído com um entusiasmo na cooperação do juiz. Quando a gente olha o Código de Processo Civil de 15, parece até que a gente vai levar um banho de água fria. O Código de Processo Civil, eu estou falando. Que logo diz assim, só se julga por equidade quando a lei expressamente autorizar. Quase como que para pegar a orelha, epa, diminua aí seu ímpeto ativista. E não dá para usar a equidade desbragadamente. No fundo,
É curioso olhar essa relação dessa lei, nessa norma no Código de Processo Civil e olhar todo o Código Civil. Porque se precisa da autorização da lei para usar a equidade, o Código Civil é o documento em que essa autorização vamos dizer assim, estrutural. As cláusulas abertas, né, boa-fé, função social, as prestações que são inadmissivelmente desproporcionais. O Código Civil de 2002 é o Código dos Advérbios. E quem vai dizer a medida desses advérbios são os juízes, em caso. Ou seja, é na construção de um argumento concreto que você vai dizer se as prestações precisam ou não precisam ser revistas. É muito curioso a gente observar. Eu costumo descrever isso quase como se fosse uma tensão, mas política, certamente, mas eu estou reduzindo ela a figuras, vamos dizer assim, simples. É como se você tivesse um conflito entre o legislador, que a gente pode dizer um rei, mas o rei funda o executivo com o legislativo. Vamos dizer assim, o legislador e o juiz. O legislador sendo o representante do povo, portanto, um elemento político, a gente pode dizer, e o juiz, numa concepção tradicional de direito, que não se deixou, vamos dizer assim, desconstruir, nem mesmo na modernidade. Ou seja, a modernidade queria um direito que viesse dedutivamente, como na imagem do direito natural, que era o direito esclarecido, o direito iluminado, e não um direito construído misteriosamente nos meandros do caso. E entre essas duas perspectivas, a dedutivista, de uma tradição, vamos dizer assim, liberal, revolucionária, e essa indutivista de construção casuística, a gente viveu uma tensão que, de certa forma, ainda é presente. E viveu essa tensão, inclusive, nas vicissitudes de seus limites. A gente pode dizer que a gente, com essa nova experiência de direito civil constitucional, a gente testou os limites da cultura jurídica no sentido de como a gente entende a lei. De certa forma, houve uma espécie de achincalhamento da lei ordinária, como se ela já não mais, de maneira geral, não mais pudesse servir sequer a alguma coisa de útil para a civilística nacional. Isso era mais ou menos a ideia precipitada de que o código, já não havia mais um lugar para um código civil. Ou seja, que no fundo, o que você teria seria demandas de legislação acessória, de legislação especial, que tem de verdade uma embocadura diferente da embocadura do Código Civil. O Código Civil, qualquer dos dois, mesmo o menos judicialista, o mais judicialista, ambos se pretendem um documento mais estável, um documento com permanência. E é muito curioso, porque a gente vê dentro da linha da crítica neoconstitucionalista dizer que o Código Civil é um documento liberal, mesmo o Código Civil de 2002, e precisar ir correndo fazer um código comercial, porque aquele código liberal não está liberal o suficiente, já que ele permite que os contratos sejam revistos com muita frequência, mais frequência do que o fluxo do capital gostaria que tivesse acontecimento. Ou seja, para o fluxo do capital interessa pacta sunt servanda, que é previsibilidade. Para a construção de uma cultura jurídica equitativa, interessa o rebus sic stantibus. E essa tensão entre a construção casuística de um abrandamento, vamos dizer assim, da pressa massificada do fluxo do capital, e essa tradição, vamos dizer, milenária da equidade, da parcimônia, ela tem todo um enredo que pode ser sintomático da história da cultura jurídica como um todo. A gente tem, certamente, aspectos que a gente pode olhar nessa tensão entre códigos civis, e é por isso que aceitei o tema que Danilo falou, mas o mais curioso é olhar o que acontece quando acontece a Constituição de 88. Porque, de verdade, aqui não é só uma lei, mas é também tudo que acontece em torno daquela lei. De certa maneira, há quase que uma revanche, vamos dizer assim. Porque você tem um documento que se ocupa de emancipar uma nação. Ou seja, a gente está cuidando da saída do período de opressão totalitária. Um período em que não se gozava de liberdade. E esse é o documento da emancipação. De certa forma, e os historiadores do direito costumam apontar para isso, o acontecimento desse documento emancipatório precisava ser acompanhado de uma, vou dizer assim superficialmente, de uma grita, de um entusiasmo,
para que as velhas estruturas que ainda, vamos dizer assim, amarravam e prendiam as transformações, pudessem ser, vamos dizer assim, de alguma forma reduzidas ou até eliminadas, para que a gente pudesse alcançar a efetividade dessa Constituição. E aí, é até curioso, porque a certa hora, quando começou a doutrina do direito civil constitucional, e de certa forma é curioso olhar hoje, já alguns anos depois, já 20 anos depois, que a recepção de Perlingeri no Brasil, ela é muito curiosa, ela é, de certa maneira, peculiar mesmo, porque ele não teve sequer na nação dele o mesmo impacto que teve aqui, porque era muito oportuno aquela proposta de leitura que ele fazia. Oportuno já tinha sido no momento dele, porque o Código Italiano, com aqueles traços fascistas, também precisou ser reinterpretado à luz de uma Constituição pós-guerra. Então havia já, vamos dizer assim, um contexto paralelo que fazia a obra de Perlingeri interessante. Mas é como se você encontrasse aqui um ambiente ainda mais propício para o discurso dele do que no lugar mesmo onde o discurso se originou. E não só ele. Se a gente imagina o impacto que a obra de Konrad Hesse, a força normativa da Constituição, teve fora da Alemanha, particularmente no Brasil, é bem maior do que na própria cultura constitucional alemã. E ele está lembrando aqui, Robert Alexi, o impacto daquela forma de ponderação. Às vezes eu fico pensando que é como se não houvesse uma inteligência qualquer previamente ocupando o espaço acadêmico e que as ideias estivessem sentando em cadeiras vazias. Mas tamanha era, vamos dizer assim, a sede da transformação, de apagar aquele passado, de mudar aquelas relações para novas. Então, esse entusiasmo, inclusive, esse entusiasmo não é só do neoconstitucionalismo, do direito civil constitucional. Ele também é, de certa forma, um movimento do direito alternativo, do uso alternativo do direito, todas essas coisas que, de certa forma, até antes da Constituição de 88, já começavam a clamar para uma espécie de acordar geral dos juristas. Porque dentro dessa mitologia de que eu falava, a gente costuma atribuir uma importância a um protagonismo dos textos. Um protagonismo metafórico, certamente, a lei impera, e com isso, de certa forma, secundarizar, não sem razões, vamos dizer assim, de persuasão, de retórica, o papel das pessoas. Provavelmente é melhor, e são juristas antigos que diziam isso a mim, é melhor você ter um contrato ruim com gente boa do que um contrato bom com gente ruim. E, de certa forma, esse é um índice para a nossa realidade cultural também. A gente pensa que tudo se transformará com leis excelentes. Mas, em muitos aspectos, a gente tem leis excelentes e realidades péssimas. Basta ver, por exemplo, as pessoas com deficiência e a legislação e a maneira como a gente lida com isso. A gente tem leis excelentes e práticas péssimas. Enquanto a gente estiver imaginando que, de alguma forma, haverá um Messias legislado, que todas as normas vão, de certa forma, arrastar a realidade para um patamar ótimo, a gente está se iludindo e se vendendo no sentido de preterindo a própria iniciativa de transformação. Curioso, porque toda essa forma da gente refletir essas estruturas, que são estruturas de lei, elas, no fundo, encobrem as estruturas de poder. Né? A gente tem que medir as coisas da seguinte maneira, não é a lei somente, mas o poder que você tem para fazer a lei viva. Se você quiser entender isso, eu gosto de exemplificar, e aí vou falar meio como que para alunos, evidentemente não para os doutores e os juízes experientes e desembargadores. Mas, no fundo, a questão que está aqui é uma questão de poder. Teorias sofisticadas, como a teoria de Kelsen, elas são sofisticadas exatamente porque dentro de um arcabouço, vamos dizer assim, formal, ela consegue inserir o poder e ter o espaço para manifestação de poder. Por quê? Porque aplicar a regra não é só aplicar a regra. E há condições diversas para se aplicar a mesma regra. Vamos dizer que a gente tivesse uma regra de tempo e que aquela porta se fecha, vamos dizer, em 5 minutos. Por alguma razão que seja. Certamente, se essa porta se fecha daqui a 5 minutos e é a minha sala de aula, se uma pessoa chega um pouco depois e tem uma razão justificável para querer entrar, eu posso abrir a exceção e receber essa pessoa que está atrasada. Ou seja, eu quebro a regra, descumpro a regra que eu mesmo me coloquei, mas dentro da minha compreensão do que eu estou fazendo, coerentemente para os propósitos. Ou seja, o fato de que eu fiz
Fiz o contrário do que tinha me disposto a fazer, mas para melhor alcançar o fim geral, aquela regra também serviria. Isso é básico, a ideia de equidade. Equidade é construção em que você humanamente modaliza os impactos da aplicação de uma regra geral. Isso é absolutamente indispensável. É para isso que você procura um juiz. Nenhuma máquina pode fazer isso em seu lugar, porque o que a máquina faria seria o que outras pessoas talvez tivessem que fazer. Por exemplo, se aquela porta fecha daqui a 5 minutos e eu não estou em minha sala de aula e eu não estou no comando, por exemplo, eu sou o porteiro do exame de vestibular, eu não posso abrir em regime de exceção para aquela pessoa que eu vi que está chegando atrasada. São 8 em ponto, ela vai levar 30 segundos que eu não posso dar a ela para passar por essa porta. Ou seja, eu não tenho espaço para excepcionar a regra. Essa medida em que eu tenho espaço para excepcionar a regra é a medida do poder que eu tenho quando eu sou juiz. Ou seja, veja só há, de verdade, relevante trabalho de aplicação do direito quando se pode fazer aquilo que Kelvin chamava de cláusula alternativa tácita. Ou seja, a aplicação de toda regra é X e X'. Ou seja, tem sempre uma outra, em qualquer situação de aplicação, se ela está posta para uma decisão, a decisão pode sempre ser A ou B. Ou seja, o elemento novo, o elemento construtivo, ele é parte do próprio texto. É nesse sentido que o Código de 2002 tenta ser um código judicialista, porque você já, de antemão, antecipa que não pode pensar o que sejam as normas sem as pessoas que vão dizer o que essas normas são e até onde elas vão. O que acontece? Nesse regime em que 6 ministros do Supremo podem desfazer o que 600 eventualmente tenham querido, você tem uma tensão estrutural gigantesca em termos de política. É preciso que haja, do ponto de vista da nossa comunidade, da nossa sociedade, uma espécie de disponibilidade para acreditar que o que é feito naquela instância, sem representação popular, é feito de maneira objetiva, burocrática, vamos dizer assim, impessoal, neutra, que é o que, de certa forma, legitima. Em última instância, se o que se faz decorre de um saber fazer ou de um querer poder fazer. Enquanto se, vamos dizer, debandar para o lado poder querer, é claro que sempre vai ficar a luzinha vermelha da representatividade popular em aberto. Quanto mais ele se dê por vinculado, e veja, eu estou falando de se dar retoricamente por vinculado. Não estou dizendo de verdade que existe uma vinculação. Porque quando você pode dizer o que a norma é, você, na verdade, não está vinculado a ela. Você faz ela. Claro que esse limite também não é infinito. Alto lá vão dizer, abacaxi não é banana. Está dizendo o que aí? De certa forma, o que a gente vê acontecer, em parte, é isso. E o direito civil constitucional, ou essa ênfase na força da Constituição, é, de certa forma, um projeto de transformação em que a força decisiva está mais no judiciário do que em qualquer outro lugar. Ou seja, e é curioso observar isso, o direito civil constitucional é uma espécie de acordo entre a doutrina e a jurisprudência para transformar a realidade independentemente das, vamos dizer assim, reações que a legislação ordinária possa apresentar. Quando a gente pensa aplicação da Constituição, é muito curioso, porque toda essa mitologia da nossa cultura faz pressupor que há uma Constituição e que a Constituição diga uma coisa. E que há alguém que é autorizado a reconhecer e declarar o que essa Constituição diz. Esse tipo de mitologia, portanto, faz imaginar que, de certa forma, se encontra, por expedientes metodológicos, alguma coisa que pode ser depois revista, ou criticada, ou acertada. Agora mesmo a gente tem uma decisão recentíssima em que se reviu a retroatividade da punição. Como é que a gente reage a isso se as pessoas que estão dizendo isso são as últimas que dizem alguma coisa? Em que medida é possível fazer crítica? Claro que o trabalho, então, essa tensão se mostra, muitas vezes, essa vizinhança, vamos dizer assim, do poder entre doutrina e jurisprudência se mostra tensa. Há quem diga, por exemplo, que
a interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu por unanimidade à união estável nas relações homoafetivas seja uma interpretação contra a legem. Ou seja, que de fato está agindo no sentido inverso ao que a regra do parágrafo 6º do 226 diria. Mas se eu fosse andar por esse caminho, significava dizer que existe uma espécie de núcleo duro por detrás, uma objetividade, um dado tão seco. E não é. A Constituição vai dizer, de certa forma, aquilo que a gente esteja pronto para ouvir e que as autoridades decisórias estejam prontas para arriscar, ousar, testar. O limite do poder não é dado pelo texto. O limite do poder é dado pelo contexto. E o texto é muito mais pretexto para os movimentos do que provavelmente razão para eles. É muito da nossa mentalidade de juristas, e é por isso que é bom que a gente conviva com sociólogos e com outros filósofos e coisas desse tipo, para ele lembrar a gente que o nosso mundo é por demais idealizado. A realidade é maior do que essa nossa realidade. Por exemplo, nós juristas todos vão dizer que em Pernambuco o jogo do bicho é proibido. E os sociólogos vão dizer, só que não. E que medida temos nós que tomar diante dessa fratura de nossa própria compreensão? O que eu estou chamando a atenção para a gente avaliar do ponto de vista histórico é que a gente não compreende a dinâmica das leis nas sociedades sem a gente estudar, num aspecto mais amplo, todos esses elementos que eu posso dizer assim de mitologia cultural. As formas como a gente constrói as metáforas. É muito curioso, no discurso do direito civil constitucional, olhar uma espécie de topologia. O Código Civil estava no centro cósmico. Falam até em revolução copernicana nesse sentido. É como se a gente tivesse um modelo ptolomaico, em que o Código Civil é o Sol, e depois há uma descentralização do Código Civil, porque o novo Sol é a Constituição. Ora, é claro que a Constituição se apresenta como um documento central em qualquer forma, mas o que acontece com a Constituição é que quase sempre são dispositivos de alto grau de indeterminação. E nessa margem de determinação, quanto mais indeterminado, mais contundente é o espaço de poder que se deixa estabelecer. Então, é claro que dentro dessa relação que se propôs de antagonismo entre a legislação ordinária, entre o Código Civil e a Constituição, havia a tentativa de escavar um espaço de decisão desbravado, fazer transformações que, do contrário, não seriam possíveis. Certamente, as regras emancipatórias sobre união afetiva são baseadas numa cultura individualística, que é parte da cultura constitucionalista. Ou seja, do fundo de nossa mentalidade de juristas, aqueles 11-0 da união homoafetiva no Supremo tem mais a ver com a partilha de um plano ideológico-cultural, porque são todos juízes, do que propriamente com uma certa representatividade do social. Ou seja, enquanto a sociedade, a gente pode dizer, naquele momento, estava dividida a respeito do assunto das uniões estáveis homoafetivas, o Supremo ficou flagrante. Não estava. Não estava por quê? Porque ele é reunido em torno de uma cultura, que eu vou chamar assim, esotérica, em que os dogmas são os dogmas do indivíduo. Dentro dessa perspectiva, a família serve ao indivíduo, e não o indivíduo à família, como a igreja postulava. Enquanto que na tradição o casamento e a família são espaços de abnegação, em que você se dedica tirando de si para botar lá, na reconstrução que o direito civil constitucionalizado, ou que a mentalidade constitucionalista faz, a referência, o ponto de partida é o indivíduo. Então a família só é benéfica enquanto ela dá ao indivíduo espaço e oportunidade de desenvolver suas aptidões naturais, em termos de afetividade, em termos de realização psicológica, em termos de realização enquanto indivíduo, independentemente de orientação sexual, independentemente de qualquer outro aspecto, senão que se é indivíduo, pessoa, dignidade, etc, etc. Ou seja, isso, de certa forma, é o âmago da questão. Todas essas transformações que a gente está querendo mapear dentro da história das legislações, elas estão, na verdade, repercutindo na mentalidade das pessoas. E essa mudança de mentalidade, ela envolve, de certa forma, algo como relacionado à educação jurídica.
Você não vai conseguir, se não fratura, se junto com a modificação dessas imposições, sejam legislativas, sejam jurisprudenciais, você não tiver um grande processo de educação jurídica. Ou seja, de divulgar a cultura jurídica para que se entenda, ainda quando isso seja, em alguma medida, precário, para que se entenda que aquela construção decisional que a gente tem já na nossa realidade consagrada é uma busca, é um esforço de emancipação de pessoas que, do contrário, não terão qualquer, vamos dizer, lembrança na mente dos que dominam a estrutura política. Então, é muito importante a gente contar essas histórias. Contar a história de como a lei surgiu, como ela se desdobrou, como ela foi recebida e foi aceitada, mas sempre lembrando que, no fundo, não é um protagonismo dos textos, mas os textos como sendo sintomáticos, índices, vamos dizer assim, de algo que é subjacente e muito mais importante. Nesse sentido, eu estou com o Savigny. O que importa é a preservação e a divulgação de uma cultura jurídica, de uma cultura de correção, de uma cultura de equidade, de uma cultura de rigor, que, em boa parte, o neoconstitucionalismo, vamos dizer assim, traiu. Porque os argumentos, muito amplamente principiológicos, permitem qualquer tipo de inferência, sem nenhum tipo de controle democrático, sem nenhum tipo de revisabilidade. Hoje, quando a gente olha para trás e diz o que é que de verdade o direito romano nos deu? O direito romano de verdade nos deu uma técnica de argumentação sempre criticável, ou seja, razões. Quem tem direito tem razão. E esse culto desse rigor, dessa intrínseca correção, ele é dessa tradição judicialista, dessa tradição culta, dessa tradição erudita, que, de certa forma, contraria o leigo, porque é esotérica, mas que, na nossa esperança, confirma as sensibilidades. Porque você pode até imaginar, não é nenhum tema de direito civil, mas é um exemplo mais impactante. A questão do tratamento que a gente dá à prova ilícita. A prova ilícita é uma coisa que o leigo não vai engolir de um primeiro momento tão facilmente assim. Porque se eu estou vendo aqui o cara fazendo o delito X, e agora daqui em diante eu vou fazer que eu não vi, você vai ter que dar muito nó nesse pingo d'água para a pessoa aceitar que isso aí está muito bem. Uma vez saindo da OAB, eu peguei um táxi e o cara foi ele, não fui eu, juro, me colocou contra a parede sobre isso. Como é que a gente advogava para certas figuras em certos casos. Então, eu peguei tudo quanto eu podia naquela corrida dali para Parnamirim e disse o que eu pude dizer para tentar convencê-lo de que é necessário que a gente tenha esses controles, que tenha o advogado, que tenha o controle da prova lícita e ilícita, etc, etc. Quando finalmente cheguei em casa, ele disse, doutor, estou vendo que mesmo no ruim tem o bom. Até logo. E assim ficou o meu mistério. Na avaliação que eu faço dessas transformações, dentro desse espaço curto que a gente tem aqui, de novo, o que está acontecendo não é para ser narrado, como a gente costuma narrar simplificadamente, do ponto de vista de como se as razões e as causas estivessem nesses textos. Mas vamos inverter isso e ver como esses textos sofreram o que sofreram. Eles são sempre passivos em virtude das circunstâncias do que houve entre nós. Neoconstitucionalismo no Brasil, direito civil constitucional, não pode ser pensado sem o golpe militar. Sem, na verdade, a revolução ter se transformado em golpe. Porque é essa inversão de vencidos e vencedores que faz muito desse fenômeno que a gente olha sintomaticamente compreendendo a legislação, ser, no fundo, a estrutura real do nosso direito, de nossa posição cultural de juristas. Falta, no fundo, as vicissitudes que a gente tem com a lei e a disponibilidade que a gente tinha para o direito civil constitucional mostram que falta muito em termos de educação jurídica no país. E que não é simplesmente aumentar a faculdade de que a gente está falando. Ao contrário, é que as pessoas que não são juristas tenham também elas as informações culturais mínimas sobre esse modo de compreender a realidade, que faz com que policiais e bandidos não estejam em guerra. Ainda quando isso, vamos dizer assim, seja uma idealização. Mas os policiais são o Estado democrático de direito e os bandidos não. Se as pessoas não puderem compreender isso, não há lei, não há Constituição, não há salvação. De forma que o que eu quero, de certa forma, é chacoalhar essas bases. É preciso pensar, sim, a legislação, mas imaginando que a legislação nada mais é do que um sintoma da realidade cultural de uma nação. São agentes de transformações, mas dentro de uma limitação onde
Lei ruim, talvez com gente boa, pudesse dar até melhores resultados. É isso que eu queria dizer e somente provocar reflexão. Obrigado. E eu aproveito a reflexão dele para fazer algumas provocações, né, no sentido de complementar, para aproveitar também uma plateia tão qualificada, e saúdo a Escola da Magistratura pela realização do evento, na pessoa do Dr. Eurico. Vejo aqui também meu colega da UPE de Arco Verde, o professor Eurico, né, que está aqui na assistência também, um professor muito querido lá em Arco Verde. E também diante do nosso convidado internacional, o professor Ricardo Chueca, herdeiro das melhores tradições da Academia Espanhola, de Frederico Castro e Bravo, de Albaladejo, de Luiz Dias Picasso. E agradeço penhoradamente a sua presença, aguardo ansiosamente a sua conferência, professor. A gente vê que, durante um certo momento, a sociedade aplaudiu esse protagonismo do Poder Judiciário, né, que é um dos traços característicos do neoconstitucionalismo e do direito civil constitucional hoje no Brasil. Mas, mais recentemente, a gente vê algumas reações a isso. Por exemplo, uma decisão de um juiz federal em relação à resolução do Conselho de Psicologia que me parece que restringe ou proíbe qualquer tipo de tratamento que signifique cura em relação a pessoas de orientação homoafetiva. O Conselho de Psicologia disse que ia recorrer da decisão e disse que, inclusive, o Poder Judiciário não tem competência para rever decisões ou resoluções do Conselho de Psicologia. O Poder Judiciário não teria poder para declarar inconstitucional ou considerar ilegal uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Por outro lado, não sei, mas posso dizer que a sociedade, ou que amplos setores da sociedade, por outro lado, aplaudiram o Supremo Tribunal Federal quando ele tomou decisões populares, né, em relação, por exemplo, à própria união homoafetiva, que o senhor acabou de referir, a reconheceu como uma entidade familiar, né, como uma união estável, com efeitos jurídicos próprios. E aí pergunto em que medida essa fragmentação da sociedade, esses desacordos sociais, de repente não evidenciam um paradoxo, as contradições internas do direito civil constitucional, porque, por outro lado, é problemático quando eu passo a elevar praticamente a legislação infraconstitucional como um todo ao plano constitucional. Eu fico, por exemplo, muito envaidecido quando sou citado em decisão do Supremo Tribunal Federal, né, como foi citado em relação à questão da equiparação da união estável ao casamento para efeito sucessório. Então, eu fui citado, Mário Delgado, que vai falar aqui também, foi citado, o professor José Fernando Simão também foi citado, né, mas, eu, por outro lado, considero estranho quando civilistas ou penalistas ou pessoas de outro ramo do direito qualquer são tão referidos e são tão citados e se pronunciam tanto em matéria de interpretação da Constituição. Se todo jurista é constitucionalista, não existe direito constitucional. Assim, acho que perde a diferenciação entre as disciplinas. E aí, uma segunda pergunta que eu faria ao senhor, professor Torquato, é se essa diluição, essa confusão entre direito civil e direito constitucional não seria um sintoma da baixa complexidade do nosso sistema, porque eu considero que a diferenciação funcional é um elemento de aperfeiçoamento que mostra que aquele sistema se tornou um sistema mais complexo. Eu acho que esse diagnóstico está correto, sim. Eu acho que faltou, na verdade... Não é que faltou, é que não havia mesmo um ambiente... Em certo momento da civilística brasileira, na década de 90, o que havia de mais inteligente era o direito civil constitucional e não havia vozes que levantassem relevantemente qualquer tipo de oposição. De certa maneira, isso ficou patente.
essas vozes, que na verdade seriam as vozes da tradição mais antiga. Essas vozes vieram depois de certo momento, como se tivesse sido oportuno ficar calado em um determinado instante. Isso é muito curioso, porque pode designar duas coisas: que não havia ambiente acadêmico, civilístico no Brasil, o que seria estranho de dizer, mas poderia ser uma das constatações. Não houve contra-inteligência, vamos dizer assim. Isso poderia ser, mas eu acho difícil imaginar isso. Eu acho que, na verdade, sabia-se que não havia um auditório propriamente, ou que tomar as posições que fossem as posições de reticência era impopular ou alguma coisa desse tipo. Eu acho que houve um oportunismo até considerável em função daquele momento de virada. É o momento em que, como eu estava falando aqui, a chamada revolução vira e se consagra como golpe. E aí há uma inversão de todas as coisas. Porque hoje, no fundo, a gente vive um mundo jurídico, todo esse movimento constitucionalista tem a ver com a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A gente ainda vive essa conta. Essa conta que é a da jurisprudência axiológica, para usar a terminologia, que é, na verdade, que é a pauta da jurisdição constitucional, como a gente conhece hoje, do controle constitucional. Essa mentalidade só é como é porque os Estados Unidos ganharam a guerra. E no Brasil a Constituição só é o que é, o nosso direito civil só é o que é, porque, de certa forma, os militares saíram perdedores depois de 20 anos de vitória. São perdedores morais, simbólicos, não reais, porque nenhum realmente sofreu qualquer tipo de consequência. Mas na cultura eles aparecem como o indefensável, de certa forma tão indefensável quanto o nazismo. As violências da época militar. Isso tudo está sendo lido de maneira transversa na interpretação que a gente dá a esses documentos, ao sentido simbólico deles. É por aí por detrás que eu estou querendo chamar a atenção.